Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Efésios, em nome de Jesus. Eu queria chamar os irmãos para abrirem no capítulo 1, logo no primeiro capítulo de Efésios, para a glória do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Efésios 1, e vamos ler a partir do versículo 15, em nome de Jesus. Para vos enquadrar, o tema da nossa mensagem hoje é a igreja e cada semana estamos a dar uma característica da igreja do Senhor Jesus. Amém? E nós queremos de facto que os irmãos saiam daqui com um entendimento completo do que é sermos igreja, porque a igreja está a crescer para a glória de Deus, e isso é maravilhoso, mas quando o Senhor nos dá coisas para a nossa mão, Ele também nos dá a responsabilidade de cuidar delas da melhor forma. Amém? Então a igreja tem que ser cuidada, tem que entender o seu propósito, a sua missão, e é por isso que nós queremos aprender mais sobre o que a igreja é. Hoje eu quero tratar do tema que a igreja é o corpo de Cristo. Podes dizer isso ao teu irmão? A igreja é o corpo de Cristo. Amém. Toda a gente abriu, diz amém? Amém. Quem não tem Bíblia pode juntar-se a outra pessoa que tenha. Quem de facto não consegue ter uma Bíblia, nós vamos ter, já temos, porque a nossa equipa de audiovisual está sempre on point, não é? Ali, maravilha. São jovens abençoados pelo Senhor, não é? E a gente usa os dons deles na tecnologia para fazerem coisas para Deus. Amém. Diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Aleluia! Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado que ela nos ensine, seja transformadora para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Todos nós dizemos amém, glória a Deus. Então, o tema é: a igreja é o corpo de Cristo. E, de facto, a igreja é o corpo de Cristo. Há várias imagens erradas sobre a igreja que podemos ter, não é? E há um pastor americano que eu estava a ler sobre isso e ele deu aqui 3 características de igreja que são interessantes para nós analisarmos. Uma ideia errada que temos da igreja é a igreja bomba de gasolina, ok? A igreja bomba de gasolina é o quê? O que é que a gente vai fazer na bomba de gasolina, pessoal? Vai para conversar, vai para um restaurante, vai para passar tempo? Não, a gente vai porque a gente precisa de combustível, não é? Porque a gente está a ficar sem combustível no carro e nós precisamos de encher o combustível do carro, certo? Então a bomba da gasolina ela serve para alimentar uma necessidade que nós temos, não é? Muita gente acha que a igreja é uma bomba de gasolina, não é? Então é um lugar onde eu vou e encho o meu tanque espiritual, e ele já está um pouco vazio, porque durante a semana muitos crentes, infelizmente, não têm o hábito de buscar ao Senhor, de se alimentar da palavra, então chegam ao domingo vazios e vêm à igreja porque precisam daquela enchida, não é?
precisam de estar a transbordar novamente. E nós, glória a Deus, saímos da igreja cheios do Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus, amém? Mas a igreja, que é considerada uma bomba de gasolina, ela só serve para isso. Ela serve para que eu possa me manter para mais uma semana, não é? Então eu venho à igreja para me encher e depois Deus me deu força para mais uma semana. E a igreja não é isso, porque se eu achar que a igreja é uma bomba de gasolina, eu só vou lá quando eu preciso, não é? Se eu não precisar de ir à igreja, eu de facto não vou lá, não vou precisar pôr lá os pés, não é? E às vezes o carro é da família, então às vezes eu nem preciso ir às bombas, às vezes vai a minha esposa, não é? Às vezes vai o pai, a mãe, então se ele vai, o carro já está cheio e eu não preciso ir. Às vezes também, se a minha esposa vai à igreja, já está, a casa já está toda maravilhosa, não é? O Espírito Santo já está na casa. E a Bíblia não ensina que a igreja é isso, e nós temos que deixar essa ideia da igreja que é uma bomba de gasolina. Ela não é. Ela é algo constante, porque eu não tenho que recorrer à igreja só quando eu preciso, amém? Mas ela faz parte da minha nova identidade com Cristo. Eu tenho que ter a igreja como uma natureza que faz parte da minha nova vida. A igreja sala de cinema. A igreja sala de cinema é o quê? É a igreja que eu venho para ser entretido, não é? Eu vou para a igreja para me entreter, porque eu gosto da música, tem uma bateria nova, então aquilo vai ser mais fixe, tem lá alguém que toca guitarra muito bem, toca a bateria muito bem, e eu gosto do estilo de música, eu gosto das imagens que passam, eu gosto de estar entretido, de estar ali bem, não é? Então eu vou para uma hora de escapar da vida, eu quero estar num assento confortável, se a cadeira já não é tão confortável como eu quero, eu já não estou bem, eu quero fugir. Eu vou para o cinema para quê? Para fugir um bocado da realidade, não é? Para entrar numa história que não é a minha, para fugir dos meus problemas, para deixar aquilo tudo de lado e para deixar a minha cabeça limpa durante um tempo e para não pensar na minha vida, não é? Eu quero ser entretido, não é? Uma boa série que eu vejo todos os episódios seguidos um depois do outro. Porquê? Porque eu quero entrar numa história que não seja a minha, porque a minha história já é muito difícil e complicada. Então, se eu vejo a igreja como uma sala de cinema, eu também venho à igreja para ser entretido. E isso cria em mim um espírito crítico, em que, se eu não for entretido da forma que eu espero, eu tenho a legitimidade, como um consumidor tem no cinema, de poder criticar aquele filme. Eu também posso criticar a igreja. Então eu critico que o irmão não veio com uma roupa bonita, eu critico que o louvor não estava da forma que eu queria, eu critico que o pastor não pregou da forma que eu achava melhor. Se a palavra é muito dura, eu critico porque a palavra tem que ser de amor. Se a palavra é de amor, eu critico porque a palavra tem que ser muito dura. Acreditem ou não, eu já tive pessoas que reclamaram porque a palavra era muito dura, e também já tive pessoas que reclamaram porque a palavra era de muito amor e tinha que se pregar tudo. Então, quem é que decide? Não é, irmãos? Se eu venho como um crítico para a igreja, eu venho, de facto, preparado para colocar o dedo. Mas, na verdade, quando eu aponto o dedo para a igreja, eu também estou a apontar o dedo para mim próprio. É isto que muitos de nós não conseguem entender, e a igreja aqui não, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, mas muitos crentes não entendem isso, porque vêm com a mentalidade de ser entretido. E quando as coisas não correm bem, acha que está a criticar a igreja, o louvor, o pastor, a mídia, ou seja o que for, mas na verdade estamos a criticar a nós próprios. Porque aquilo que está a ser construído aqui também tem que ter a nossa mão, amém? Também tem que ter o nosso contributo. E se há algo que não está bem, há algo que falta, se calhar é algo onde Deus nos quer usar para ser transformado. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade. A igreja da bomba de gasolina e a igreja da sala de cinema não pode estar na nossa mentalidade. Sabem qual é a última? É a igreja farmácia. O que é que vocês vão fazer à farmácia? Comprar remédio, não é? Olha que interessante. Nós vimos a igreja às vezes para lidar com a dor, porque vamos à farmácia para ter alguma coisa para as dores que temos na vida. Para muitas pessoas a igreja é uma terapia. Amém por isso. É maravilhoso. Mas, assim como muitas terapias, nem todas as terapias para as nossas doenças, elas durante um período elas não melhoram muito o nosso estar, a nossa
forma de estar. Às vezes nós nos sentimos pior, não é? Às vezes o remédio causa mais desconforto do que a doença em si. E muitas vezes isso é realidade para o Evangelho do Senhor. Muitas vezes o Evangelho do Senhor é tão desconfortável que o pecado torna-se um escape. Ouvir a verdade da palavra de Deus é tão desconfortável e é tão difícil que nós recorremos muitas vezes a ficar doentes espiritualmente para não ter que lidar com o tratamento dessa doença. E mesmo que entendamos que nós vamos à igreja para buscar a cura, nós não devemos ver a igreja apenas como uma farmácia. Porque na farmácia eu não tenho compromisso. Eu entro, eu compro, eu vou-me embora, eu tomo medicação, eu volto lá, eu compro e eu vou-me embora. E torna-se um lugar de onde eu tiro e não um lugar onde eu deposito. Entendem? Na farmácia depositamos o dinheiro, é verdade, não é? E as coisas e os medicamentos são muito caros. Mas na igreja não podemos pensar assim. Não podemos. A pastora Ana conta uma história engraçada que ela estava a orar por uma família uma vez, católica, não é? E coitados, eles nem tinham noção bem, não é? Depois que ela orou e aconselhou e falou, eles viraram-se para ela e perguntaram assim, olha, quanto é que é? Não é? Porque acharam que ela estava a fazer um serviço pago, não é? Olha, quanto é que é, não é? Pelo serviço. Claro, eu não o julgo, não é? Mas às vezes a mentalidade é essa, não é? Eu vou à igreja, oram por mim, Deus me cura, Deus me transforma, mas eu de facto, a única coisa que eu preciso lá fazer é, sei lá, dar um dinheiro, ou ligar de vez em quando, não, é um lugar de cura, mas que nós participamos dessa cura. Essa cura é conjunta. Nós nos curamos uns aos outros enquanto somos curados. Então existe a entrega quando eu também recebo. Amém? E essa entrega é em todos os níveis, irmãos. Eu tenho que ver a igreja como algo no qual eu participo e não algo do qual eu vou tirar algo que eu preciso naquele momento. Eu posso precisar de ter o meu espírito cheio, então é uma bomba de gasolina. Eu posso precisar de ter a minha vida entretida e esquecer dos problemas, então eu vejo como um cinema. Eu posso precisar de cura para as várias dores que eu tenho na minha vida, então eu vejo como uma farmácia, mas o Senhor não quer que nós vejamos a igreja dessa forma. O que é a igreja? Então tu vais olhar para o teu irmão e vais olhar para ele no olho e vais dizer assim, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é um ser vivo, amém? Sim? Cristo é uma pessoa, uma das pessoas que compõem um único ser, que é Deus. Esse ser Deus tem 3 pessoas que coabitam nele de forma misteriosa, ninguém entende profundamente isto, mas que tem pessoas distintas que vivem no mesmo ser. Não são 3 pessoas, não são 3 deuses, é apenas um Deus, apenas um ser, mas 3 pessoas. E a pessoa de Jesus ensina-nos que nós somos o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. No versículo 19, Paulo escreve então que a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, então ele está a falar para a igreja, não é? Conforme a atuação da sua poderosa força, não é? Então, Jesus tem força e poder incomparáveis. A incomparável grandeza do seu poder. Jesus tem todo o poder. Amém? Por isso é que nós sabemos que Jesus é Deus. Porque não há ninguém no mundo que tenha tanto poder quanto Deus. Deus tem todo o poder. E Cristo é chamado aquele que tem todo o poder. Ninguém pode ser comparado a Deus sendo diferente de Deus. Jesus é Deus porque Ele partilha das mesmas características e do mesmo padrão e da mesma ideia do que Deus é. Então Cristo tem todo o poder, não é?
Então Paulo ora para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos enxergar isso. No versículo 20 diz que esse mesmo poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Então Cristo está vivo, amém? E ele está assentado à direita de Deus. O diabo tem poder, ele tem muito poder. Mas não há nada que se pode comparar ao poder de Deus. Porque o poder de Deus é incomparável. Não é? A tentação tem poder. Os governos do mundo têm poder. Eles podem passar leis. A mídia tem poder. Os jornais têm poder. Eles podem moldar narrativas. Mas o poder de Deus não é como o poder do mundo. Não tem comparação. E esse poder, nós somos chamados a crer nele. Amém? Aleluia. Há aqui então uma ideia em 1 Coríntios 12 sobre o corpo de Cristo. E Paulo lá descreve o que é que cada parte do corpo faz. Como é que cada parte do corpo, como o pé, o olho, o ouvido, desempenham papéis diferentes dentro do corpo. Porque eu não posso ter o olho a querer ouvir, não é? Isso não existe, não faz sentido nenhum. Nem o ouvido pode querer ver. Não faz sentido. A mão não é feita para andar no chão, para nos sustentar no chão. E o pé não é feito para agarrar coisas. Cada coisa no nosso corpo tem o seu lugar e a sua função. Amém? Então nós temos que entender que o corpo é feito para que nós possamos participar dele e termos a nossa função dentro desse corpo, não é? A igreja, ela é de Cristo. Então, se Cristo é o Senhor da igreja, ele torna-se a cabeça da igreja. Porque é da cabeça que sai a decisão, é da cabeça que saem os comandos para que o corpo funcione. E a Bíblia já prova algo que na medicina moderna foi construído como um saber, de que do nosso cérebro saem os impulsos necessários para que o nosso corpo se mexa e funcione. Olha que coisa interessante. E Paulo então já faz essa analogia de Cristo ser a cabeça do corpo e nós sermos os membros desse corpo. Por isso é que quando estamos numa igreja, nós somos chamados de membros da igreja. Mas a cabeça da igreja é Jesus Cristo, porque Ele é que direciona, domina e faz tudo pela sua igreja. Amém? Glória a Deus. Nós vamos então pensar em como é que essa igreja ela é construída. Amém? Aleluia. A igreja pertence a Cristo. Esse é o primeiro ponto que temos que entender. A igreja pertence a Cristo. Nós somos dele, nós somos o seu povo. O corpo serve aos propósitos da cabeça, não é? E o nosso chamado é respondermos à direção que a cabeça da igreja envia. Então, ligado a isso, nós temos que entender que não há membros do corpo desconectados. O que é que acontece se eu cortar a minha mão? Ela não vai mais ter vida por si só, certo? Ela vai morrer, ela vai apodrecer. Então o resto do corpo funciona por quê? Porque ele tem que estar conectado, ele tem que receber direção da cabeça. Da mesma forma que não há membros desconectados no corpo, não há membros desconectados da igreja. Isso serve para entendermos que não há igreja sem haver união, ligação, comunhão e amor. Nós somos unidos e nada nos pode separar. Amém? Nós podemos ter diferenças, mas elas não nos podem separar. Nós podemos ter feitios diferentes, personalidades diferentes, mas elas não podem ser maiores do que aquilo que nos une, que é o Espírito Santo de Deus. Então temos que entender que nós não podemos compreender que somos membros de algo sem fazer parte e estar ligados a isso ao qual nós dizemos ser membros.
Por isso é que batemos na tecla de que não há crente sem igreja. Não há crente desigrejado, porque o crente tem que fazer parte de uma igreja, porque senão ele vai morrer sozinho, separado do resto do corpo. Amém? Alguém já viu um filme chamado 127 Horas? Levanta a mão. Quem já viu esse filme? Alô, lembra-se. Se calhar pela descrição vocês vão se lembrar. É uma história real de um rapaz que foi fazer... Foi bicicleta ou foi corrida? Já não lembro. Acho que foi bicicleta. Foi andar lá pelo deserto americano. E foi. Pau, tinha hábito em fazer isso. De repente ele cai dentro de um buraco que tinha, não é? Um buraco. E esse buraco ele cai e ele fica preso. E ele percebe que ele fica preso pelo braço. O braço dele está lá preso naquele buraco e ele tenta tirar, não consegue. Ele durante 127 horas, ele tenta desesperadamente de todas as formas tirar aquele braço dali. E ele vê que se ele ficar preso, ele vai morrer. Ele não tem mais hipótese. Ou ele morre, ou ele faz alguma coisa drástica. Ele tinha uma faca que não era afiada. Isso é uma história real. E ele percebe que ele já não tem água, já não tem comida, não tem nada, e ele percebe que para ele sobreviver, a única saída é qual? Cortar o braço. Então ele começa, e o filme é muito gráfico nisso, é muito forte, é só para quem realmente tem estofo para ver. Eu vi aquilo, eu tive que passar à frente. E ele começa a cortar o seu braço, então com uma faca não afiada, e ele passa pelos nervos, pelos ossos, e é uma coisa louca. Ele sobrevive, ele escreve o livro dessa situação, e ele foi dar várias entrevistas e etc. Não é? Isso nos ensina. Ele estava perdido, ninguém sabia onde ele estava. O lugar onde ele estava era fechado, então, por mais que viessem buscas e pessoas tentarem encontrá-lo, ninguém o encontrava, porque ele caiu num buraco assim que era uma coisa completamente irrealista alguém conseguir cair ali e ficar preso da forma que ele ficou, não é? Ele agradecia, não é? Ele vive agora sem esse braço direito. Ele vive sem o braço direito. Mas se ele pudesse voltar atrás e arranjar outra solução para sobreviver com o seu braço, é o que ele faria. Todos nós preferimos ter 2 braços em vez de ter só um, não é? Por quê? Porque com um braço a nossa vida fica difícil. Com uma perna a nossa vida fica difícil. Nós temos que fazer o dobro do esforço, demorar o dobro do tempo para fazer uma coisa que fazemos com 2 braços e 2 pernas. Pensa então numa igreja que está aleijada. Uma igreja que quer andar, que quer viver, que quer fazer as coisas para o reino de Deus, mas não pode porque tem os seus membros desconectados. Não pode avançar porque não tem as 2 pernas. Não pode tocar, transformar as coisas com as suas mãos porque não tem os 2 braços. Então a igreja vai passar o dobro do tempo para realizar as coisas que devia ter realizado no tempo normal. E a cabeça não mudou, a cabeça não se dissipou, a cabeça não saiu do corpo, ela ainda está lá, mas o corpo não está completo. E o que é que a Bíblia nos ensina? Que a igreja deve se completar. Então Deus chamou alguns para pregar a palavra, Deus chamou outros para profetizar a palavra, Deus chamou outros para cuidar de forma amorosa aos irmãos. Deus chamou outros para sustentar a casa do Senhor. Deus chamou outros para evangelizar, para ir em missões. Deus deu papel a cada um conforme aquilo que Ele desejou, conforme os desígnios do seu Espírito. E nós temos que entender que enquanto não agarrarmos esses papéis e queremos viver da forma que Deus planeou a igreja, nós vamos estar a ter uma igreja aleijada. Uma igreja que não caminha da forma que devia, não toca da forma que devia, não vive da forma que devia. E isso, meus irmãos, é a maior tristeza que existe. Termos todo o potencial nas nossas mãos, mas não cumprimos o potencial que Deus tem para nós. É triste.
viver dessa forma, certo? O terceiro ponto é que todos os membros devem responder à cabeça. Não existe, como Paulo depois diz em Coríntios, não existe a mão dizer a outra mão, apetece-me fazer outra coisa. Isso não existe. Não é? Isso não faz sentido. Em Marcos capítulo 3 há a história de um homem que tinha uma mão aleijada e ele vai ter com Jesus para ser curado. É engraçado que Jesus pega na mão dele, cura-o e ensina aquele homem que o cérebro dele não conseguia mais controlar a sua mão. Então ele podia pensar, mão, agarra esta garrafa, mas a mão não agarrava. A mão não agarrava. Então ele tinha a mão dele lá, mas ela não tinha utilidade. Ela não servia para nada. Jesus, ao curar aquele homem, ensina que o nosso corpo, ele tem todo um propósito e ele tem um motivo. Então, às vezes eu estou desconectado do corpo, sim, mas às vezes eu estou ligado ao corpo, mas não exerço a função que Deus tem para mim, que é uma coisa diferente. Às vezes eu venho à igreja, participo dos cultos, quero orar com os irmãos, quero fazer as coisas, mas o Senhor está-me a chamar para algo e eu não aceito o chamado de Deus. Eu não quero o chamado de Deus. Deus revela que o meu chamado é pregar a palavra, mas eu não quero pregar a palavra. Que eu tenho que evangelizar, mas eu não quero evangelizar. Então eu sou um membro do corpo que não cumpre a sua função. Certo, irmãos? Às vezes nós pensamos que não somos capazes de funcionar na igreja, mas isso é mentira do diabo. Nós temos uma função e nós temos força para cumprir essa função. Amém? Quarto ponto. Todos os membros sofrem quando a cabeça sofre. Talvez nós, como pastor, missionários ou membros fiéis do corpo de Cristo, olhamos para a vida cristã como algo sem sofrimento. Mas a Bíblia nos ensina que o corpo de Cristo sempre vai ter marcas de sofrimento. Sempre. Nós olhamos para o corpo de Cristo. Ele nasceu numa manjedoura. Ele cresceu, ele se desenvolveu. E depois, no final da sua vida, porque ele obedeceu a Deus, ele foi lacerado, ele foi cortado, ele foi partido. O corpo dele sofreu. E nós somos corpo, temos que entender que também vamos sofrer como Cristo sofreu. Vamos sofrer o quê? Perseguição. Não vão entender a nossa fé, vão zombar da nossa fé. Vamos sofrer doenças, porque nós estamos no mundo e o mundo ainda sofre com doenças. Vamos sofrer o quê? Vamos sofrer rejeição. Pessoas vão nos deixar de lado porque nós somos cristãos. Vamos sofrer com não pecar. E não pecar é sofrer. Dizer não às tentações é um sofrimento. Tudo isso, irmãos, é bom porque leva-nos a entender que estamos a ser fiéis ao nosso Jesus. Durante 2000 anos, o mundo sempre odiou a igreja. Sempre. Vocês sabem que hoje em dia, em números absolutos, há mais cristãos perseguidos do que antigamente? É um pouco chocante ouvir isso, não é? Mas o mundo não é Europa e o mundo não é América. O mundo tem Ásia, o mundo tem África, o mundo tem Oriente Médio. E eu estava a ver outro dia a notícia de uma mulher num país árabe que ela se professou cristã e ela não entenderam o que é que fizeram com ela. Tiraram-lhe as roupas, fizeram ela fazer um walk of shame, não é? Uma caminhada de vergonha pela cidade e toda a gente a via. E depois o pai dela e o irmão dela tentaram protegê-la, intervir. Eles assassinaram o pai e o irmão dela porque eles estavam a tentar protegê-la. E depois ela infelizmente foi violada por todos os homens. Por quê? Porque ela disse que era cristã.
e ela não subscrevia a fé muçulmana, islâmica, não é muçulmana, é islâmica. E há muita gente perseguida. Na China, a perseguição aos cristãos é enorme, é severa. Um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas, as pessoas não podem ser cristãs publicamente. Elas podem até ter uma fé, mas primeiro a igreja que elas pertencem tem que ser uma igreja que pertence também ao Estado, tem que ser validada, autorizada pelo Estado, e elas não podem pregar na rua. Elas podem ter a sua fé dentro de casa, só e apenas, e acabou. Entendem? Porque nada pode ser maior do que o Estado. Na Coreia do Norte igual. Nós temos que entender que o mundo não tem a liberdade que nós temos aqui no Ocidente. Infelizmente, a liberdade que temos no Ocidente também está aí por água abaixo. Então, irmãos, o futuro não é risonho para quem é crente. Os nossos filhos têm que entender isso, que eles vão ser crentes mais genuínos do que nós somos. Porque eles vão sofrer mais perseguição do que nós sofremos. E por causa disso, a sua fé vai ser mais pura do que a nossa é. E temos que ensinar para eles estarem prontos para isso. Porque está-se a tornar proibido e está-se a tornar crime várias coisas que a palavra ensina como corretas. E nós temos que entender que o mundo vai por esse caminho e a igreja de Cristo vai sofrer como Cristo sofreu. Vamos tirar toda a idealização da nossa cabeça. Vamos aceitar a realidade. E no meio de aceitar a realidade, vamos viver com esperança naquilo que nos chamou. Amém? Porque a nossa esperança não é nas leis que o mundo passa, irmãos. Não é na política. Está lá eleições em Espanha e estão a dizer que a direita vai ganhar e não sei o quê. Irmãos, a direita vai ganhar e vai ao poder, ou seja, o que for, mas a direita não é a solução da igreja. A solução da igreja é Jesus Cristo. Porque eles estão lá e eles vão passar leis de acordo com o seu interesse. Entendem? Do ponto de vista moral, é melhor ter um governo de direita do que de esquerda? Sim, mas irmãos, não é deles que vem a nossa esperança. Não é do político A, B ou C. A nossa esperança vem do Senhor Jesus. Porque independente de quem está lá no poder, a igreja vai continuar a defender o que defende, mesmo que entre em conflito com o que eles defendem. Então temos que deixar a idealização e entender que a esperança para o mundo chama-se a igreja do Senhor Jesus. E se nós dizemos que a solução para o mundo é política, irmãos, a igreja não tem mais onde agir. Mas se a solução para o mundo é a igreja, nós vamos trabalhar apesar da política. Nós vamos trabalhar independente de quem esteja lá no poder. Vamos cumprir a nossa função como cidadãos, mas vamos viver da forma que Jesus nos chamou para viver. Amém? Em João 15:18, Jesus ensina que se o mundo nos odeia, lembrem-se que ele me odiou primeiro. Não é? 2 Coríntios 4:10, Paulo ensina que quando levamos o nosso corpo, nós carregamos no nosso corpo a morte de Cristo. O corpo de Cristo foi partido para trazer vida ao mundo. Então, se foi partido para trazer vida ao mundo, essa vida tem que ser mantida através da igreja de Cristo. Diz ao teu irmão, tu tens que aceitar que viver para Cristo é morrer para o mundo. Amém. Então todo membro do corpo sofre como a cabeça sofre. Mas, e o último ponto para encerrarmos, é que todos os membros do corpo serão glorificados juntamente com a cabeça. Amém? A palavra de Deus nos ensina que essa história tem um final feliz. E no mundo vamos ter muitas aflições. Jesus venceu o mundo por nós e tem uma promessa de que o mundo vai ser feito, vamos ter nova terra e novos céus. E a Bíblia nos diz que nós vamos reinar com Cristo. E isso é maravilhoso. Deus nos faz co-herdeiros com o seu próprio Filho, mesmo não merecendo. A sua morte e ressurreição na cruz fez com que nós possamos partilhar com Ele dessa nova vida.
e podemos ser chamados de herdeiros juntos com Ele. Então, hoje nós podemos, digamos assim, comer o pior desta terra. Nós podemos ter acesso às piores coisas deste mundo. E nós sabemos que o futuro é um futuro onde tudo vai ser centralizado. O dinheiro, brevemente, irmãos, essa coisa do dinheiro em papel vai deixar de existir. E vai ser um dinheiro digital, e vocês sabem que se é digital, e se for do governo, nós vamos ser controlados a todos os níveis. A nível financeiro, pelo menos, vamos ser. Nós sabemos que a tecnologia já nos tornou reféns dela própria, nós sabemos que não vivemos sem ela, e nós sabemos que isso vai avançar cada vez mais. Eu não quero, não é? Parece que eu estou a dizer que vai ser o Matrix daqui a uns anos. Às vezes eu penso isso, mas pronto, enfim. Mas não é isso o ponto. O ponto é que nós devemos entender que nós podemos sofrer aqui o nível que for. E o nosso corpo pode sofrer, a nossa vida pode sofrer. E nós podemos viver em agonia o tempo todo. Jesus não prometeu que íamos ser felizes o tempo todo. Há pessoas que lutam contra pecados a vida toda, irmãos. Há pessoas que têm inclinações do coração contra as quais, para ser fiéis a Deus e agradar a Deus por amor a Deus, elas têm que lutar a vida toda. E são fiéis. E o seu coração quer pecar e quer fazer o que é errado e quer ter uma postura de pecado, mas essa pessoa, ela sofre por amor a Cristo e ela é fiel durante toda a sua vida. Nem sempre as coisas se tornam mais fáceis. Mas a promessa é que no meio disso tudo e apesar disso tudo, e por causa disso tudo, no final nós seremos fiéis ao Senhor e seremos recompensados por uma vida de fidelidade a Ele. Amém? Todo choro, toda lágrima vai ser limpo dos nossos olhos. Tu hoje podes chorar, tu hoje podes sofrer por amor a Cristo, mas no futuro tu vais reinar com Cristo. Essa é a nossa promessa. E isso é o que sabemos, que apesar do que acontecer agora, a nossa história tem um final feliz. Amém? Nós não seremos envergonhados, nós não seremos colocados no esquecimento. O Senhor vai olhar para nós diante dele e vai dizer: eu conheço-te, filho. Tu foste fiel, eis a tua recompensa. Amém? E eu creio que nós todos estamos preparados para isso. Enquanto estamos aqui, não nos podemos separar da igreja. Se tu tens vivido uma vida separada da igreja, eu te chamo em nome do Senhor Jesus, com toda a seriedade que eu tenho no meu coração, para que tu te juntes à igreja. Eu te chamo para que tu te envolvas na igreja, para que tu faças os passos necessários para que tu pertenças à igreja. Amém, irmão? Se é necessário o batismo, vamos ter batismos. Se é necessário envolver-te no ministério, envolve-te no ministério. Toma partido hoje. Toma um lado. Não fiques em cima do muro. Vai em frente, porque viver com Cristo significa fazer parte do seu corpo. Eu te chamo com todo o amor para que tu possas viver essa nova vida a partir de hoje. Amém? Podes fechar os teus olhos e vamos entrar em oração e agradecer a Deus por este dia, por este culto. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra hoje. Pedimos que ela seja viva, transformadora na nossa vida. Pedimos, meu Pai, que aquilo que incomodou o nosso coração hoje possa servir para a transformação da nossa vida, Pai. Este é o lugar que eu amo estar, Senhor. A minha primeira igreja é a minha família, Senhor. É lá que eu deposito todas as minhas forças. Mas este lugar aqui, Senhor, é a minha segunda família. Cada irmão que está aqui, Senhor, eu amo como se fizesse parte de mim próprio. Eu estou ligado a cada um. E que esse sentimento seja geral no nosso meio, Pai. Que nós possamos amar, orar uns pelos outros, abençoar a vida uns dos outros, em nome de Jesus. Nós queremos orar hoje por cada irmão que está doente, que precisa de cura. Nós oramos para que tu possas alcançar essa vida em nome de Jesus. Para que tu possas tocar esse coração em nome do Senhor Jesus. Para que, meu Pai, tu possas vir sobre esse coração. Possas, meu Pai, visitar esse corpo. Visitar todos os membros desse corpo. Visitar, meu Pai, todos os sistemas, meu Pai, que compõem o funcionamento do corpo. E possas identificar, ver, Senhor, tocar, meu Pai, e curar em nome de Jesus, Deus. Nós pedimos que a tua cura seja completa e real, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, meu Pai, viver um milagre real na nossa vida, Pai. Possamos ter testemunhos mais e mais que possam ser partilhados com a tua igreja
do teu infinito amor, da tua infinita graça, da tua infinita misericórdia, Senhor. Nós queremos, meu Pai, que a tua igreja vive pelo teu milagre, Senhor. E nós queremos que o teu milagre vai chegar em nome de Jesus, Pai. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada família aqui representada, por cada esposo, esposa, pai, filho, filha, irmão que ficou lá em casa e que não quer vir à igreja, meu Pai. Nós oramos, meu Deus, para que aquele coração seja alcançado por Ti, Senhor. Para que as nossas orações sejam respondidas, Senhor. Para que, meu Pai, aquela pessoa possa sentir um amor tão grande, Deus, e uma convicção tão grande do seu pecado, Pai, que possam sentir a necessidade de buscar-te de uma forma intensa, Senhor, de se arrepender dos seus pecados e alcançar salvação, Deus. Eu oro, Pai, para que possamos ter uma semana cheia da Tua bênção, tranquila, em paz, e que sobre o nosso lar, toda a discussão, todo o ódio, toda, meu Pai, a falta de amor e carinho possa ser repreendida em nome de Jesus. Obrigado por este culto, leva-nos em paz e em segurança, em nome de Jesus.